Olá, mais um tópico específico da competência 1. Quando se fala um tópico específico, são aqueles assuntos que a banca que corrige a redação normalmente busca. E é claro, um dos mais simples, essa é que é a verdade, porque ele pode ser corrigido por meio da sinonímia, é a ortografia. Então, os erros ortográficos, ou seja, a escrita errada de palavra, por exemplo, eles são buscados pela banca. São erros simples, erros bobos que poderiam não acontecer se o candidato tiver um conhecimento mais amplo de um recurso chamado sinonímia. Toda vez que a gente tem uma palavra ou tem dúvida nela, não deve escrever na redação. A gente então deve trocar essa palavra. Por conta disso, na hora que você estiver escrevendo e você perceber que há uma dúvida ali em relação a determinada palavra, graças então a um repertório cultural bom, que tem a ver com uma leitura boa, então você deve trocar essa palavra. Isso é o recurso da sinonímia. Para não escrever a palavra errada, já que está com dúvida, você troca por outra palavra. Mas é claro, vale a pena lembrar alguns tópicos ou problemas específicos no caso da ortografia. Por exemplo, o emprego, específico das letras K, W e Y. Veja que são letras ligadas principalmente a outros idiomas, não de língua portuguesa. Então, é possível escrever essas letras ou palavras com essas letras na sua redação de vestibular? Sim, são palavras de outras línguas, mas elas aparecem, por exemplo, quando você vai escrever alguma palavra, de alguma maneira, que é original daquela língua, mas que você precisa escrever no seu texto. Por exemplo, nós temos palavras como quite, Kant. Então, o pensamento kantiano, aí você vai escrever a letra K. Então, na hora que você fala darwinismo, na hora que você escreve darwinismo ou taylorismo, por exemplo, você deve usar o W, deve usar o Y e deve usar o K, por exemplo, no pensamento kantiano. Outro momento em que se deve escrever ou grafar, tentar grafar corretamente, no caso de topônimos, quando você vai escrever o nome de um lugar específico, por exemplo, quite, ou então falar do povo quitiano, ou mesmo em siglas e símbolos que normalmente a gente usa em vestibular. Você que utiliza unidades de medida, no caso, você tem como exemplo o K para o potássio. Então, se você está escrevendo ali algum tipo de argumento que lida mais com química ou mesmo com a ideia de medicina, uma coisa mais científica, não se preocupe, pode usar o K no sentido do potássio, pode também grafar o este com W, e é claro, já conhecemos a questão dos watts ou quilowatts, e é claro, km para quilômetro, então é saber usar isso com parcimônia. Temos ainda letras complicadas, como o uso de X e de CH, e é normal que a pessoa se atrapalhe na escrita de algumas palavras. Então, normalmente, usa-se, no caso o X, após ditongo, quando você tem palavras como caixa, frouxo, peixe. Ou então, se você pensar, no caso, uma exceção, você tem ali a palavra recalchutar, que aí, no caso, você não vai poder colocar o X, embora seja um ditongo. E isso acontece também com os seus derivados. Um caso clássico, um caso comum, enxada, Você tem enxada, por exemplo, enxame, e aí você, claro, tem ali aquela noção mais nasalizada, mas que você vai grafar com X também. Em alguns vocábulos de origem indígena ou africana, palavras que de alguma maneira você precisa ser fidedigno àquela língua. E é claro, às vezes a gente não sabe que aquela palavra é de outra língua. Por exemplo, chavante, por exemplo, abacaxi, que é muito comum, Palavras como xerife ou mesmo shampoo e orixá. Então, algumas palavras a gente acaba utilizando determinadas letras com dúvida. Então, por favor, lembrar que, principalmente no caso de ortografia, não há dúvidas em redação. Por exemplo, existem palavras em que você pode ter dúvida. A palavra faxina. Você tem uma dúvida com a palavra faxina, não sabe se é com X ou com CH, o que você faz? Você vai e escreve limpeza. Então, uma das coisas que a gente mais adverte em relação
a grafia de determinadas palavras, tenha um sinônimo, tenha um equivalente. E, é claro, a sua vida melhora no sentido da escrita nesse aspecto. Quanto mais você tiver palavras para colocar no lugar de outras, melhor para você. Um erro que acontece muito é quando você escreve, isso o governo coloca em xeque tal aspecto. Cheque aí, é com X ou é com CH? Se você não souber usar, você muda até a ideia. Porque na hora que você escrever cheque com CH, você está escrevendo, por exemplo, o dinheiro em forma de papel, que é um cheque. Quando, na verdade, colocar em uma situação difícil ou sem saída, é cheque que tem a ver com xadrez, que é cheque mate, e aí é com X, né? Então, é exatamente nessa hora que é preciso aprender a empregar corretamente. Por exemplo, CH em cachimbo, bochecha, vocábulos comuns, né? Como chalé, charge. É preciso dominar isso. É um dos aspectos mais chatinhos, entre aspas, né, da gramática, o uso de determinadas letras corretamente. E aí peço a vocês, tenham uma gramática, pegue lá as aulas iniciais, está lá nos capítulos 1 e 2 por aí, das gramáticas em fonética e fonologia. E aí você vai ter o quê? X, CH, o uso de G e de J, por exemplo, como diferenciar isso, né, de determinadas letras na sua redação. Ele precisa ser seguro, ok? Então, na hora que eu preciso ter aquela palavra, mas eu não tenho um sinônimo, aí realmente complica. Então, eu peço que se dediquem à gramática. Palavras como barragem, ferrugem, viagem, você vai e escreve com G. Agora, observe, mas é possível viagem com J? Sim, e aí você tem que saber um pouco mais da gramática. Viagem com G é um substantivo. Por exemplo, a viagem, a minha viagem para o Chile. E viagem com J é verbo, e o verbo flexionado, né? Eu preciso que vocês viajem amanhã. Então, por causa disso, é que é preciso aprender a diferenciar o uso das letras, é claro, né? Então, a esse tipo de erro, chama-se erros ortográficos, e a banca está o tempo todo observando isso. Peço a vocês, mais uma vez, lembro, por favor, tenham uma gramática, utilizem, dê uma lida nesses capítulos iniciais, no dia a dia utilizem corretamente, computador, celular mesmo, dá uma olhada como vem normalmente nos corretores a palavra correta. E aí na hora que você, claro, começa a se policiar, isso passa a ser escrito de maneira mais efetiva, com menos erros então, ok?